Na aula de hoje eu vou mostrar para você aqui a estrutura de um bot completo que vende basicamente qualquer coisa 24 horas por dia, 7 dias por semana. E nesse caso aqui é um bot que está vendendo o meu próprio treinamento, que é o treinamento chamado Smart Dev Academy, que aliás está no link da descrição e fixado aqui no primeiro comentário. Nós iremos aqui nesse bate-papo, nessa aula de hoje, entender qual é a estrutura de automação de um bot profissional, um bot que inclusive estou vendendo aqui por uma média de R$ 7.500 por chatbot. Então é bem legal que a gente vai navegar dentro dessa estrutura e você vai ver aqui como ele funciona por dentro e até de repente, a depender do seu conhecimento nas ferramentas que eu vou apresentar aqui, criar o seu próprio. Ou então, se você quiser aprender do zero, aproveitar aqui que a nossa oportunidade está em aberto aqui no Smart Dev Academy, que você não vai aprender não só a criar esse bot, mas tantas outras automações e até trabalhar nesse universo, nessa nova área que está se apresentando como oportunidade agora na internet, pós-era programação, high code e tudo mais, ok? Bom, vamos lá. Vamos entender primeiro. Aqui, antes da gente entender essa automação, nós temos vários blocos aqui e várias ferramentas se integrando. Quando você começa a trabalhar com no-code ou low-code, esse conhecimento em várias ferramentas se torna importante, porque o no-code ou low-code ele indica que nós iremos trabalhar com ferramentas. Então, essas ferramentas vão fazer o trabalho mais pesado e a gente vai precisar integrar. Aqui, nessa automação, eu estou utilizando aqui pelo menos 4 ferramentas diferentes, contando com a própria ferramenta que eu estou criando automação, que é o próprio N8N, ok? Então, se você não conhece o N8N, essa é uma ferramenta low-code que você cria uma automação simplesmente ligando esses blocos aqui, ok? Sem nenhum tipo de linha de código, claro, se você não quiser, e também com todas as ferramentas já prontas e funcionando para você. Em segundo, para conectar o meu WhatsApp e passar para o meu N8N através desse webhook, que é a entrada de conexão da minha informação, eu estou utilizando aqui essa API chamada Evolution API, que aliás é uma plataforma brasileira e eu recomendo você até interagir com o pessoal que está trabalhando nesse momento. É uma ferramenta muito boa, inclusive eu indico fazer aqui doações para o projeto para que você possa suportar, já que ferramentas que não fazem nem metade disso hoje estão custando aproximadamente R$ 100 por mês. Essa daqui é totalmente open source, gratuita e você pode utilizar, assim como utilizar o N8N dentro da sua máquina totalmente gratuito, ou então colocando isso numa VPS, num cloud bastante simples que custa por volta de R$ 30 por mês. $5 por mês. Na cotação de hoje, está próximo de 30. Espero que não dê 50 em breve. Mas voltando aqui, essa automação, então, ela também utiliza a OpenAI, que é o modelo de inteligência artificial que nós estamos utilizando aqui para dar suporte não só à transcrição, à análise de imagem, mas também para que ela possa ser o cérebro dessa inteligência artificial e que ela possa responder isso no lugar de uma pessoa. Maravilha? Dentro dessa automação aqui você está vendo 3 grandes fluxos e é assim que eu começo a criar minha automação. Eu sempre penso em grandes blocos e depois em blocos menores e até blocos que eu consigo depois fazer conexão com outras automações para que eu possa criar um sistema totalmente acoplável. Esse tipo de conhecimento, ele vem da análise e desenvolvimento de sistemas, da programação orientada a objeto, mais especificamente de um tipo de padrão chamado Solid, que eu aprendi ao longo dos meus 25 anos de programação high code, e lá no Solid ele pede para que você possa isolar as responsabilidades e também diminuir o acoplamento das coisas. O que é acoplamento? É você ter um acoplamento 100% ou então um acoplamento em um único ponto. E adivinha, quando você tem as coisas num único ponto, fica mais fácil a manutenção de todo o restante, fazendo com que então você possa colocar essa automação para trabalhar para você e não ao contrário. Mas sem mais delongas, vamos começar a analisar aqui os blocos dessa automação
E se você tiver conhecimento, você pode até criar uma automação como essa para você, ou então, se você quiser, você pode clicar aqui no link da descrição ou fixado no primeiro comentário, que você vai ter acesso à minha formação chamada Smart Dev Academy, que você não vai ter somente o conhecimento N8N, mas N8N, IA, construção de chatbots, e não só essa automação de chatbot, mas tantas outras. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender, o Evolution API é como se fosse um sistema que fica escutando aqui as informações como esse navegadorzinho. Ou seja, ele vai escutar e vai perceber quando alguém enviar uma mensagem para você. E você, através dos seus webhooks, ou seja, o webhook aqui do próprio Evolution API, vai chamar o webhook que está constando aqui para você nessa automação. Maravilha? O webhook, para quem não conhece, é uma porta de entrada de comunicação entre sistemas. Então, em vez de ter aqui um formulário, que são aqueles campos que nós digitamos, como humanos, ele vai ter então aqui uma chamada de comunicação que o formato é JSON. E eu sei que eu vou falar um monte de coisa complicada aqui para você, eu espero que você tenha paciência. E se você, de novo, quiser um pouco mais de aprofundamento, tem o link aqui na primeira descrição. Maravilha? Bom, primeiro passo que eu faço a verificação aqui é se o evento que eu estou recebendo de webhook é o evento que me interessa, que no caso seria o Messages Upset. O que seria o Messages Upset? Seria o tipo de evento que ele indica que é uma mensagem que acabou de ser recebida. Existem tantos outros eventos que, se for do seu interesse, você pode receber, assim como eventos de grupo. Então, se você quiser colocar um chatbot dentro de um grupo, o grupo da sua empresa, para que ele possa responder todas as pessoas, você também pode fazer isso daqui. No meu caso, eu estou colocando um bot para responder mensagens no particular. Maravilha? Bom, o próximo bloco é o bloco de normalização. E por que esse bloco eu considero o bloco mais importante de toda a automação? Porque esse bloco aqui, ele implementa na prática aquilo que eu disse sobre o Solid. Ele não só isola o comportamento entre partes, ou seja, entre a minha camada de webhook, que é o meu Evolution, com a minha automação, mas também seleciona somente as informações que eu quero, diminuindo a necessidade de acoplamento. Então, veja que ao receber uma série de dados de valores, etc., eu separo só aquilo que me interessa, colocando então aqui na saída somente os valores que eu já venho trabalhando, que no caso é o contato, name, phone, mensagem, ID, type, received at, ok? Nesse caso aqui, ele calcula o tipo da mensagem baseado nos parâmetros que eu tenho de entrada. Nesse caso aqui, eu estou recebendo uma mensagem do tipo texto, que é aquela mensagem que, adivinha, o usuário digitou lá no teclado. Maravilha? Na sequência, eu tenho esse send presence. O que ele faz? Ele faz exatamente isso daqui. Eu vou colocar aqui a mensagem teste, ele vai ficar aqui no typing. O que é esse typing? Ele simula, no caso aqui, através desse endpoint, que é o send presence, ele está aqui, send presence, a digitação do teclado. Isso dá um tempo e uma percepção do usuário, para mim, que sou humano, estou interagindo com esse bot, que as coisas estão ali rodando, ou seja, tem alguém escutando e já iniciando a digitação. Porque a partir desse ponto que ele analisa o tipo de mensagem, pode durar ali um tempo de meio segundo para que ele possa fazer o cálculo de tudo, entender. Então eu deixo já esse send presence, ou digitando, para que a gente possa induzir o usuário que, olha, escutei alguma coisa, já estou recebendo e digitando a sua mensagem, beleza? No Message Type, esse é um componente do tipo switch dentro do N8N, eu simplesmente verifico se é o do tipo mensagem text, áudio, image, sticker, que é aqueles figurinhas animadas, não sei como é que chama isso, as figurinhas animadas do WhatsApp. Para cada trilha dessa, eu tenho um tipo de tratamento. Por quê? Porque se é um áudio, eu tenho que fazer uma coisa, se é um tipo de texto puro, eu simplesmente envio. Se é o tipo de imagem, eu preciso fazer outra coisa, o sticker também. Caso não seja nenhum deles, eu mando uma mensagem de fallback, que significa, olha, desculpe, mas só entendo mensagens de texto e áudio, etc. Maravilha? Bom, vamos começar a analisar aqui então o primeiro tipo de mensagem, que é o tipo de mensagem de texto, que é o tipo de mensagem mais óbvio. Que aqui, nesse nó, basicamente eu monto o parâmetro que falta para a minha IA começar a trabalhar. Nesse caso aqui, eu mando o parâmetro message text body a partir então
dos valores que eu estou recebendo lá no meu webhook. Lembrando que todas essas informações estão mais detalhadas aqui na própria documentação do Evolution, que eu vou deixar aqui na descrição. Maravilha? Nesse caso aqui, ele falou o seguinte, olha, gostaria de saber sobre o valor e preço. E por que que eu faço as coisas assim separadas? Porque eu vou compondo todo os meus parâmetros de entrada, que são os protocolos da minha comunicação. Quando a gente vai trabalhar com uma quantidade de dados e parâmetros um pouco maior, como é o caso dessa automação, é bom que eu faça isso em blocos. Então veja que, se você parar para imaginar, eu tenho então aqui um bloco, que é esse bloco, deixa eu só apagar esse texto, que é esse bloco aqui, que é um bloco que eu trabalho para analisar a minha mensagem, ok? Então recebo, aqui eu trabalho e monto o meu protocolo, e aqui na sequência eu executo a minha IA. É bom que fique claro isso aqui para que você possa enxergar esse bloco maior, que é o bloco verde, em três partes segmentadas. A parte de receber o webhook, a parte de separar, a parte de montar o protocolo de entrada da minha IA e depois executar a minha IA. É muito importante você fazer isso, porque se você não fizer isso, de novo, as coisas não vão começar a se encaixar. E a maioria dos erros que eu vejo de pessoas que estão fazendo automação é se perder na quantidade de parâmetros e coisas que ela vai trabalhando. Para mim que tem um certo conhecimento em programação, isso se torna mais óbvio, mas claramente, isso se torna uma confusão para os mais iniciantes. Maravilha? Bom, aqui eu tenho simplesmente um nó de merge para que ele possa receber os dados de entrada não só de áudio, de imagem, etc. E para você que está curioso, os dados de áudio é exatamente o mesmo. Aqui no chat input eu tenho JSON text que vem da onde? Vem da transcrição que eu disse. E aqui então ele executa o meu agente de IA, que é o Generic Media, e aqui ele adiciona esses valores no meu Google BigQuery, e aqui nessa última parte ele entra no looping que ele responde. Maravilha? Fiz uma geral nesse blocão. Agora vamos analisar cada evento. O evento de text, como eu disse, é o evento mais fácil de todos, mas vamos mandar agora aqui um evento de áudio. O que eu vou fazer? Eu vou falar aqui no meu microfone. Opa, tudo bem? Olha só, eu queria saber o que vem no curso de N8N, no curso do Smart Dev Academy. Vamos esperar ele responder aqui. E só para você entender, eu vou vir aqui em Executions, ele vai aqui acrescentar esse como running, ou seja, ele está processando o que eu acabei de dizer para a automação, e aqui ele vai responder, tá? Então ele vai começar a rodar aqui. Mas eu queria mostrar para você aqui qual foi os parâmetros de entrada do nosso N8N. Então vou colocar aqui do webhook. Veja então que ele colocou aqui ó, áudio message, áudio URL, tá? Para você ficar desenvolvendo e testando, você pode fazer isso aqui que eu estou fazendo. Analiso o ponto de entrada, venho aqui, edito, colo o meu JSON e agora o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente rodar por aqui. Eu já sei que ele é um do tipo áudio. Eu vou dar um test step, ele vai vir aqui e vai colocar o áudio aqui para mim. Veja que, nesse caso, o meu protocolo é contact, message, type, áudio. E o que eu preciso receber aqui? Eu preciso receber qual que é a informação de áudio. Na sequência, eu pego a informação que está em base 64 e vou colocar aqui num parâmetro para baixar, né, isso em arquivo, transforma esse dado em string em arquivo, em áudio, peço para a OpenAI transcrever esse áudio, então ele vai colocar, opa, tudo bem, olha só, eu queria saber o que vem no curso de N8N, o curso da Smart Dev Academy, e aqui o que ele vai fazer? Ele vai pegar o dado anterior, que são os dados de contato, e-mail, fone, e vai acrescentar aqui o quê? No input da minha IA. Por que eu estou detalhando isso daqui para você? Para você entender que a minha IA ela vai receber só um tipo de parâmetro e o meu conhecimento em Solid faz com que eu consiga definir que aqui ele vai trabalhar numa camada e na próxima camada ele vai trabalhar com esses outros dados aqui, fazendo com que as camadas não tenham que saber detalhe das outras, tornando, então, a minha automação muito mais fácil de se fazer manutenção, ok? Na sequência, o que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar esse IA Agent aqui, que no caso é o
generic Humanizer, que ele faz o quê? Veja, ele recebe os dados que estão, beleza? Aqui. E o que eu faço? Eu rodo o meu agente de IA, eu humanizo a minha mensagem e coloco os dados aqui de output. Essa automação aqui, que ela é chamada nesse bloquinho vermelho, de novo, ela não sabe o que eu tenho para trás. Simplesmente ela sabe que eu recebi e preciso receber os parâmetros name, e-mail, phone, ID do chat e o input. Tanto que o input para a simulação está um input ridículo. 1 mais 1, ok? Então não faz sentido nenhum. E aonde mora todo o segredo da nossa automação? Todo o segredo da nossa automação, literalmente, ela mora aqui dentro do Prompt Engineer. Ou seja, se eu sou uma pessoa que tenho pouco conhecimento em inteligência artificial e eu não sei conversar com a inteligência artificial, com os modelos dela, essa automação aqui não vai valer de nada, porque se eu fizer simplesmente isso aqui, ó, você é um assistente virtual, adivinha, ela vai se comportar como um assistente virtual, ela não vai saber o que ela está vendendo, ela não vai saber os dados e detalhes do que ela está vendendo, ela não vai saber o link, o call to action. Então é muito importante você saber e entender como que você cria um prompt engineer, que, enfim, eu não consigo explicar com detalhes aqui só no curso, beleza? Porque é um assunto bastante extenso, você precisa realmente entender como funciona os modelos e talvez até eu consiga gravar uma aula aqui no YouTube um pouco mais resumida para você ir aprendendo também aqui junto comigo gratuitamente. Maravilha? Então, no próximo passo, o que ele faz? Os dados de saída da IA que estão aqui nesse nó de output, o que eu faço? Eu splito ela e eu fico aqui no loop over items. E por que eu fiz isso? Para que ela mande várias mensagens. Ou seja, qual é a probabilidade no mundo real, no mundo dos humanos, né, alguém ficar enviando um textão desse tamanho, tão rápido, tão bem escrito? Então, o que a gente faz? A gente coloca aqui, ó, várias mensagens aqui, como se a pessoa estivesse enviando blocos. E isso é feito através do Loop Over Items. Aqui no último bloco é bastante simples, eu tenho um Schedule Trigger para que a cada 15 minutos ele verifique se a minha conexão com o WhatsApp está aberta, e se ela não estiver aberta, ela me mostra aqui no Telegram. Agora eu lembrei. Aqui o Telegram me avisa e dá erro, etc. Agora, tem uma atenção especial esses últimos dois bloquinhos aqui, que é um bloco chamado de BigQuery da Google. A BigQuery é um banco de dados que eu posso guardar grandes informações lá. O que eu estou guardando aqui que é do meu interesse? Eu estou guardando os dados que o usuário digitou e os dados que o bot respondeu. E para que eu quero isso? Adivinha? Para poder fazer uma análise depois em que eu acoplo uma IA e eu verifico depois, periodicamente, depois da conversa, ou seja, uma vez por dia, a cada uma hora, como é que a IA está se comportando e como que ela está trabalhando. Ou seja, eu vou criando múltiplos agentes dentro da empresa, fazendo com que um tipo de agente, que é esse que a gente está vendo, responda e venda, o outro tipo de agente que analise qual que é a taxa de conversão, qual que é o sentimento dos usuários, se os usuários estão vindo para o meu bot muito frios, ou então se eles estão vindo bravos, raivosos, chateados. E eu tenho aqui então essa informação. Aqui dentro do Google BigQuery eu tenho tudo que eu vou conversando e eu posso colocar isso dentro de um relatório chamado Looker Studio. Essa aqui é uma visão geral, como eu disse para você, de como que esse bot ele é implementado. E de novo, se você quiser saber mais informações, é só você clicar aqui no link para que você possa entender. Ou então, se você já entende um pouco mais de N8N, já entende um pouco mais aqui dessa estrutura, fica então essa informação para você de alguma forma aqui que eu trabalho para que você, se for útil, implemente nas suas automações, ou então para que você comente aqui se você quer aprender mais um outro assunto ou algum outro detalhe dessa automação, que a gente grava um vídeo a posteriori no YouTube, beleza? Fica assim, um abraço, tchau, tchau.